que me assistem aqui nessa live onde nós vamos falar sobre 10 alimentos obrigatórios para você que tem mais de 50 anos. Então, se você já tiver passado dessa faixa etária, você precisa consumir estes alimentos com frequência. Por quê? Se você já passou dos 50 anos, está nos 55, 60 anos ou até mais, você provavelmente já percebeu, já notou algumas mudanças na sua vida. Talvez você não sinta tanta energia assim, talvez a sua mente não responda tão bem quanto antes, o seu corpo pode levar mais tempo para se recuperar de alguma lesão ou alguns outros problemas antigos estão ressurgindo. E essa é uma forma do seu corpo avisar que algumas mudanças precisam ser feitas, inclusive na sua alimentação. Porque uma dieta saudável, uma alimentação de qualidade, pode aumentar a sua qualidade de vida e restaurar a sua vitalidade. E mais do que isso, pode reduzir o risco de doenças relacionadas à idade, como diabetes e também as doenças cardiovasculares e o câncer. Mas o que uma alimentação saudável significa para pessoas com mais de 50 anos? Como determinar que alimentos são genuinamente benéficos para o seu bem-estar? Não se preocupa que todas essas perguntas serão respondidas. Eu peço para você escrever no chat, para você escrever nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, capital, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Brasil. E você, onde você está? No Nordeste, no Sul, em São Paulo, na África, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia? Conta aí no chat, escreve aí nos comentários de que parte do Brasil, do mundo, você me assiste agora. Porque em breve você vai descobrir os 10 alimentos que promovem uma excelente saúde para aquelas pessoas que têm mais de 50 anos. E além disso, eu também vou te dar dicas adicionais de como garantir que esses alimentos vão se tornar uma parte integral, uma regra no seu dia a dia. Então, mais do que simplesmente recomendar o aumento do consumo de frutas e vegetais, eu vou te mostrar uma lista completa de alimentos que ajudarão a manter o seu corpo e a sua mente jovens e saudáveis, mesmo após os 50 anos. Então pega papel e caneta aí e já começa a anotar que o nosso 10º alimento é o alimento da capa do vídeo, que é a batata doce, rica em vitamina A, principalmente aquelas batatas doces que têm a polpa mais alaranjada. E a vitamina A é fundamental para a saúde dos nossos olhos e também para a saúde da nossa pele. A batata doce também é rica em vitamina C, que ajuda na reparação dos seus tecidos, na imunidade, na visão e também na circulação. Então a vitamina C, ela é fundamental para a produção de colágeno pelo nosso corpo. E o colágeno é uma proteína utilizada em diversas funções, inclusive na circulação, porque é justamente ele que garante a integridade dos nossos vasos sanguíneos. Mais do que isso, a batata doce também é rica em fibras, o que gera saciedade, podendo ajudar aquelas pessoas que têm um apetite muito voraz a perderem peso, por exemplo. Ele ajuda na digestão, no bom funcionamento do sistema gastrointestinal e também ajuda a combater a pressão alta, o colesterol e o diabetes. Então, nosso 10º alimento é a batata doce. Se você gosta de batata doce, dá o seu joinha, dá o seu like, deixa aqui a sua curtida no vídeo, porque a sua curtida vai ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Então, o seu like, a sua curtida, o seu joinha vai ajudar uma outra pessoa com mais de 50 anos a se alimentar de forma mais saudável. Então, você tem o poder, você tem agora a oportunidade de ajudar uma pessoa quando você deixa o seu like. Nosso 9º alimento de hoje é o queridíssimo e praticamente onipresente na mesa de todo brasileiro, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente gosta bastante do feijão preto, que é rico em proteínas, pobre em gorduras, rico em fibras. Mas pessoal, não adianta você achar que o feijão preto, que você enche de paio, de carne seca, de lombinho, de linguiça, vai ser saudável, porque não vai ser. Então o feijão preto, não adianta encher o feijão preto de carnes processadas, de embutidos, porque isso vai acabar tornando o feijão preto
não o feijão preto em si, mas vai acabar tornando esse prato que poderia ser saudável num prato não tão saudável assim. Então o feijão preto ele vai te ajudar a controlar a pressão, vai te ajudar a controlar o colesterol, pode ajudar também a reduzir o peso, porque ele, rico em fibras, gera bastante saciedade, então é aí uma outra opção para você que tem mais de 50 anos. Oitavo alimento, esse aqui eu também gosto bastante, é uma das minhas verduras preferidas, que é um vegetal crucífero chamado brócolis. Rico em vitamina A, vitamina C, vitamina K, fibras e numa substância muito interessante chamada sulforafano, que é muito boa para pessoas que têm gordura no fígado, porque o sulforafano ajuda na desintoxicação do fígado. Mais do que isso, o brócolis tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, ajuda a tratar e a prevenir câncer, diabetes, pressão alta, colesterol. E ele tem um efeito antioxidante tão forte que ele é capaz até de anular efeitos negativos de alimentos que podem contribuir para o estresse oxidativo. Por exemplo, fizeram um estudo que eles deram para uma pessoa um pedaço de carne grelhada que sim gera um efeito oxidativo no organismo, e aí depois eles deram a carne grelhada, só a carne grelhada, e mediram os marcadores de estresse oxidativo. Depois, eles deram a carne grelhada junto do brócolis. E aí, quando a pessoa comia só a carne grelhada, tinha alteração nos marcadores de estresse oxidativo. Agora, quando ela comia a carne com o brócolis, os marcadores de estresse oxidativo ficavam praticamente iguais, mostrando dessa forma o grande poder antioxidante do brócolis, que deve sim estar presente com frequência na sua dieta. É muito fácil de fazer, pessoal, super saboroso, mas não deixa o brócolis ficar muito murcho, né? As verduras, os legumes, eles devem ser consumidos ao que a gente chama de al dente, porque se cozinhar muito, se ficar muito murcho, ele vai perder muitas propriedades nutricionais, ok? Nosso sétimo alimento, esse aqui eu também adoro, tá? É um vegetal que eu gosto bastante, principalmente de fazer no churrasco. Então, quando você corta ele assim pela metade, em duas bandas, né? Vamos imaginar que esse aqui seja o vegetal, né? Esse vegetal, nosso sétimo alimento, é a berinjela, tá bom, pessoal? Para vocês não ficarem com dúvida e ficarem me perguntando. Então imagina que isso aqui seja uma berinjela. Então você vai pegar a berinjela e vai cortar aqui, ó. Vai fazer um corte aqui e vai separá-la em duas bandas. Vai colocar um pouco de azeite, um pouco de sal, vai jogar na grelha e vai ficar uma delícia. E por que a berinjela é interessante? Porque ela é rica em fibras, vitamina A, vitamina C e também é rica em potássio, que é um mineral regulador da pressão arterial. O potássio ele tem propriedades vasodilatadoras que podem contribuir para uma melhor circulação do seu sangue. E mais do que isso, a falta de potássio é uma das causas de pressão alta. Então, o consumo adequado de potássio é fundamental para você controlar e regular bem a sua pressão arterial. A berinjela, ela também protege contra alguns tipos de câncer, principalmente o câncer de próstata. E ela é muito versátil na cozinha. Como eu falei, você pode grelhar no churrasco, você pode fazer ela cozida, você pode fazer ela assada no forno, você pode fazer na air fryer, você pode fazer uma pasta árabe, que deliciosa, chamada baba ganoush. É uma delícia. Depois você pesquisa a receita dessa pasta de berinjela, que é realmente maravilhosa, uma delícia para você aí, algo super diferente para você colocar no seu dia a dia. Sexto alimento, essa aqui também a gente sempre fala aqui no canal, que é a beterraba. A beterraba é ótima para quem tem pressão alta, para quem tem problemas de circulação, porque ela é rica em potássio. Então, como eu falei, o potássio regula a pressão arterial, tem propriedades vasodilatadoras. A beterraba é rica em fibras, então ela contribui para a saciedade e também contribui para que as bactérias do seu intestino, para que a sua microbiota fique saudável. Ela é rica em ferro e ácido fólico, fundamentais para a saúde hematológica, para a saúde do nosso sangue, para que não tenhamos anemia. E também é rica em antioxidantes como a vitamina C, as antocianinas e também as betaninas, que têm inclusive propriedades anti-câncer. Mas um dos maiores benefícios da beterraba é justamente para pessoas que têm problema de má circulação, porque a beterraba ela é rica em substâncias chamadas nitratos. Esses nitratos, uma vez consumidos, uma vez ingeridos, eles são transformados em nosso organismo em óxido nítrico.
E o óxido nítrico é a principal substância responsável pelo relaxamento dos nossos vasos sanguíneos, pela vasodilatação. Então, a beterraba é uma excelente opção para quem tem pressão alta, para quem tem má circulação, para quem quer ter um melhor desempenho físico. Então a beterraba pode ajudar em tudo isso. Nosso quinto alimento são os velhos e conhecidos peixes ricos em ômega 3. Quais são os peixes ricos em ômega 3? Salmão, atum. Mas doutor, salmão e atum são caríssimos. Como que eu vou conseguir colocar na minha dieta? Quer saber outros peixes ricos em ômega 3? Anchova, sardinha. Então, pessoal, é acessível sim ter uma dieta com níveis interessantes de ômega 3. Se você comer sardinha ali 2 a 3 vezes por semana, vai estar de excelente tamanho. E além do ômega 3, esses peixes também são ricos em vitamina D, fundamental para a sua imunidade, para a saúde dos seus ossos, para a saúde dos seus músculos. Então, qual é a importância do ômega 3? Ele é bom para a nossa saúde cardiovascular, então ele é capaz de prevenir eventos cardiovasculares graves. Ele é fundamental também para o nosso sistema imunológico, para a saúde dos nossos olhos. Então, se você tem olhos secos, por exemplo, provavelmente, possivelmente, é porque você está consumindo pouco ômega 3. E ele também tem propriedades anti-inflamatórias. Nosso quarto alimento é uma fruta, que é uma das minhas frutas preferidas. Ela é rica em gorduras boas, inclusive o ômega 3, rica em vitaminas, minerais, fibras. E ela é interessante porque ela tem pouquíssimo açúcar. E ela também é rica em duas substâncias chamadas zeaxantina e luteína, fundamentais também para o bom funcionamento dos nossos olhos. Essa fruta pode reduzir a sua inflamação, reduz o seu risco de câncer, mas tem que tomar um cuidado, porque como ela é muito gordurosa, por mais que sejam gorduras boas, ela é muito calórica. E uma vez sendo muito calórica, caso você esteja querendo perder peso, ela pode atrapalhar no caso de você consumir em excesso. Alguém sabe que fruta é essa, pessoal? Uma fruta que quase não tem açúcar, uma fruta que é rica em gorduras boas, como o ômega 3, que é rica em vitaminas, minerais e fibras, zeaxantina, luteína. Que fruta é essa, pessoal? Vamos ver se alguém sabe. Vou deixar aí vocês palpitarem. Vou deixar um tempinho para vocês palpitarem, para vocês tentarem adivinhar que fruta é essa que eu tô falando aqui. Eu vou dar outra dica. É uma das minhas frutas preferidas, né? A Liz já falou, a Cleudete já falou. Ó, pessoal, acertou na mosca aqui, ó. É o abacate, pessoal. Realmente é o abacate aqui, uma fruta excelente para você que tem mais de 50 anos. Mais detalhe, não adianta colocar açúcar no abacate, porque senão ele vai perder os benefícios dele. Ó, todo mundo acertando aí com o abacate. Maravilha, o pessoal tá ligado hoje aqui. É sábado, mas o pessoal tá atento. Então, introduza o abacate no seu dia a dia. A gente sempre fala aqui, eu sempre falo aqui do abacate, da minha receita do abacate, do guacamole. Não é minha, né? É uma receita aí de milhares de anos. Muito simples. O que você vai fazer? Você vai pegar o abacate, vai picar um tomate, meia cebola. Eu gosto de utilizar a cebola roxa porque ela tem um sabor mais suave para comer crua. 2 dentes de alho, sal, pimenta a gosto e suco de meio limão. Você vai misturar isso tudo e vai fazer uma pastinha. E pessoal, esse guacamole é delicioso. Só de falar aqui com vocês, eu já fiquei com água na boca. Então, uma excelente opção aí para o seu dia a dia. Uma receita que vai ficar pronta fácil, que não vai custar muito, que são ingredientes baratos, são ingredientes que você já tem na sua casa. Então, ó, faz o guacamole aí e depois me conta, que eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado por ele, assim como eu sou também. Nosso terceiro alimento, pessoal, esse aqui também é um que eu adoro, que é o grão de bico. O grão de bico, ele é rico em fibras, rico em proteínas, vitaminas, minerais, e ele é rico em magnésio, que é um mineral fundamental para o metabolismo correto da vitamina D. Então, por exemplo, não adianta você tomar vitamina D nos níveis ideais se você não toma magnésio nos níveis ideais. Porque o magnésio, ele é um cofator enzimático, ou seja, ele é utilizado por diversas enzimas, por mais de 300 enzimas no nosso corpo, para fazer reações fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, sem o magnésio, muitas dessas reações não acontecem. E o magnésio ele também é bom para um sono de qualidade, para a recuperação de dores musculares e também para a nossa saúde óssea. E a minha receita preferida com o grão de bico, pessoal, eu vou mostrar para vocês, tá? Esse aqui eu comprei pronto, tá? Mas é muito fácil
de fazer isso aqui na sua casa. O nome disso aqui é hummus tahine. Eu adoro culinária árabe, tá? Sou apaixonado, eu amo comer. E a culinária árabe é uma das minhas preferidas também. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma pasta de grão de bico. Como que ela é feita? Ela é feita com grão de bico cozido. Então, você vai pegar o grão de bico. Originalmente, ela também contém tahine. O que é tahine? É uma pasta de gergelim. Mas o tahine não é tão simples assim de se encontrar, só que ele também não é essencial nessa receita. Para fazer essa receita, você vai pegar o grão de bico, vai colocar água, um pouquinho de água do cozimento, do próprio cozimento do grão de bico, vai colocar sal e vai colocar um pouquinho de azeite. Você pode colocar também suco de limão, se você quiser, um pouquinho de suco de limão, pode colocar uma pimenta do reino também, e se você quiser, você pode colocar alho. Fica a seu critério, mas é bem simples, você vai pegar tudo e vai colocar no liquidificador ou no processador e aí vai passar no pão, é uma delícia, rico em proteínas, pobre em gorduras, super nutritivo para você e para sua família e muito fácil de fazer também, pessoal. Então, ó, hummus tahine para você introduzir mais grão de bico no seu dia a dia. Ó, isso aqui, pessoal, não tem erro. Mais uma vez eu tô aqui com água na boca, querendo experimentar, que tá fechado aqui. Comprei essa semana, estou louco para experimentar esse daqui para ver se realmente é gostoso, mas o hummus tahine é difícil ficar ruim. Nosso segundo alimento, esse aqui também a gente sempre comenta aqui no canal, é o gengibre. Ele é rico em substâncias que são vasodilatadoras, antioxidantes, anti-inflamatórias como o gingerol e também o xigaol. Então, por ser anti-inflamatório, o gengibre pode, por exemplo, reduzir a inflamação crônica que danifica os seus vasos sanguíneos e geram a má circulação. Mais do que isso, ele também tem antioxidantes, ajuda a reduzir o colesterol LDL, então ele reduz o seu risco, por exemplo, de ter aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura, de colesterol, de cálcio das suas artérias, que entopem as suas artérias, que interrompem o fluxo sanguíneo, que podem se desprender e aí acabar impactando, acabar obstruindo o fluxo sanguíneo em algum lugar importante, como o coração causando infarto ou como o cérebro causando derrame. Ajuda a controlar a pressão, ajuda a controlar o açúcar no seu sangue, pode aliviar as dores musculares, as dores articulares e alguns estudos mostram que ele pode inclusive ajudar a prevenir o Alzheimer, o câncer e problemas do coração e também é um excelente remédio natural contra enjoo, contra náuseas. Então, pessoal, se tiver com indigestão, se tiver com náuseas, se tiver enjoado, gengibre é um santo remédio para você controlar esse sintoma. Eu, particularmente, eu prefiro tomar gengibre a tomar uma bromoprida, que é o Digesan, por exemplo, ou tomar um Plasil, que é a metoclopramida, por exemplo, ou tomar um Vonal, que é uma ondansetrona. Eu, João, prefiro tomar o gengibre. E o nosso primeiro alimento, pessoal, primeiro, mas não menos importante por isso, é a couve-flor, que é rica em antioxidantes, vitamina C, minerais, fibras, que é uma dica de como preparar sua couve-flor, assada no forno, com alho, cebola, tomate, bota um queijinho ralado por cima. Fica uma delícia. Dá uma gratinada nela no forno, que eu tenho certeza que você vai adorar. Pessoal, e aí? Gostou desse vídeo? Me dá uma nota de 0 a 10. Dá uma sugestão, o que você acha que a gente pode melhorar aqui no canal. Então escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. Que nota esse vídeo aqui merece? Merece um 0? Merece 1? Merece 5? Merece 10? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários que eu quero saber o que você achou disso. Pessoal, esses 10 alimentos, eles serão fundamentais para você ter mais saúde, mais energia, mais disposição. E quando você tem uma alimentação saudável associada a um estilo de vida saudável como um todo, como uma pessoa que faz atividade física, que mantém o peso saudável, que dorme bem, que controla bem a ansiedade, aí essa é a receita mágica para o sucesso. Então, pessoal, se você quiser aprender a controlar a sua pressão, seu peso, seu diabetes, seu colesterol, seu sono, sua ansiedade, sem remédios, sem médicos, sem exames, faz o seguinte, clica agora aí mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos. Um livro de minha autoria que tem o guia completo
o manual, o passo a passo completo de como você pode adotar e aderir ao melhor estilo de vida no mundo, que vai te trazer energia, disposição, qualidade de vida e muitos anos de vida saudável, de vida feliz, ao lado da sua família e ao lado de quem você ama. Então clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade. Muito obrigado, pessoal. Vamos aqui para o nosso chat agora, a hora favorita do dia. Vamos lá. Um abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, lá de Fortaleza, de Parangaba, que está sempre aqui com a gente, que compartilha os vídeos em todos os grupos que ele tem do WhatsApp. Então, pessoal, compartilha esse vídeo, ó. O Felipe falou aí no comentário, compartilhar saúde é um ato de amor. Então, compartilha esse vídeo, em vez de compartilhar notícia falsa, em vez de ficar vendo BBB fofocando a vida dos outros, em vez de falar mal do famoso que separou, que traiu a esposa ou que traiu o marido. Não faz isso não, isso não vai trazer coisas boas para sua vida. Então, compartilha esse vídeo. Faça nesse vídeo uma declaração de amor para uma pessoa querida na sua vida. Um abraço para Damares Oliveira de Curitiba, para minha amiga Eunice Maria de Campo Formoso na Bahia, que está sempre aqui com a gente, assim como a Vera Lúcia da Silva também está sempre aqui com a gente. Um abraço para o Alberto Vieira Genari de Itaquera, São Paulo, Brasil, que infelizmente está falando aqui que foi atropelado e perdeu a calota craniana e que tem uma lesão no cerebelo, o que deixa com um desequilíbrio enorme. Realmente, Alberto, cerebelo é uma área do nosso cérebro fundamental para o equilíbrio. Mas espero que esteja tudo bem aí com o senhor e que o senhor aí se recupere na medida do possível. Energias positivas aí para toda a sua família. Um abraço para Lourdes de Suzano, para Maria das Graças Souza de Salvador, na Bahia, para a Edinalva Souza de São Paulo, capital. Obrigado, Edinalva. Um grande beijo para a senhora. Um abraço também para Cleudete Ferreira de Araçatuba, São Paulo. Para Ivanete Santos de Vitória, no Espírito Santo. Muito obrigado, Ivanete. Um abraço para Vera Lúcia de Jesus Amorim. Para Simeão Eloy, lá de Portugal, na Trinha, Grande Trinha. Estou com saudade da Trinha, de comer um bolinho de bacalhau, um pastel de nata, uma sardinha portuguesa. Adoro a cultura portuguesa. A culinária portuguesa é sensacional, talvez seja a minha preferida. Amo comer, amo comida portuguesa, amo Portugal e amo os portugueses. Um beijo aí para todo mundo que me assiste de Portugal. Um abraço para o Laurindo de Sarandi, no Paraná, para a Rosângela Dias Silva, para Liz Moura, para a Sandra Aparecida Valadão, para o João Pacheco, que está falando aqui, eu tenho muito problema de inchaço nas mãos e pernas. O que devo fazer? Tenho problema de coluna e coração. João, meu xará, primeiro de tudo, você tem que identificar qual é a origem desse inchaço nas mãos e nas pernas. Será que é algum problema cardíaco? Será que é algum problema renal? Será que é algum problema de coração? Então eu recomendo, meu amigo, que você busque atendimento para investigar. Então o seu caso, ele vai exigir a solicitação de alguns exames. Isso aí é certo, tá bom? Então a gente vai ter que fazer um exame de sangue, principalmente. Talvez a gente precise fazer algum exame de imagem, ou do rim, ou do coração, ou de algum outro lugar que a gente desconfie que possa estar acontecendo alguma coisa diferente do que deveria. Então, João, busque atendimento, tá? Não deixa esse problema se prolongar. Tem que buscar ajuda, beleza? Um abraço para Engrácia Felipe, lá de Angola. Então, um abraço, um beijo aí para todo o povo de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, do Timor-Leste. Um abraço aí para todos da África que me assistem agora. Um abraço também para Aparecida Azevedo, Timor-Leste. Eu acho que não é na África não, acho que é na Ásia. Um abraço para a Liz Moura, já mandei. Um abraço para Creuza Prado, para Eclésia Regina Nogueira, para Quitéria Oliveira, para Sandra Sá. Bom dia, doutor João. Estou tomando toda noite o chá de camomila com vinagre, limão e canela que o senhor informou em uma live para baixar a glicemia. Obrigado por tudo. E aí, Sandra? Melhorou a glicemia? Baixou a glicemia ou não? Conta aí pra gente. Quero saber como é que tem sido a sua experiência com esse chá. Um abraço para Aparecida Azevedo, para Marisa Artioli. Obrigado, Marisa. Um beijo para a senhora. Um abraço também para a Lídia da Silva, para a Glaucia Oliveira, para Heloísa Noronha, para Eucinéia Ferreira, para Zózima Passos, para Ulda Lazarino Spuri, para o Petrúcio Barbosa Sobrinho. Valeu, Petrúcio! Um abraço também para... calma aí.
Para Maria Trevisan. Obrigado, Maria. Um grande beijo para a senhora aí diretamente de Guarulhos. Um abraço também para Carmelita Barros, para Sandra Aparecida Valadão, para Ceci Carvalho, para o Roberto Carlos Leme, para a Liz Moura, já falei, Liz Moura está perguntando, bom dia, doutor João, tem vídeo sobre adoçantes? Ainda não consigo ficar sem, mas pretendo. Gratidão, Liz Moura, ainda não fiz um vídeo sobre adoçante, mas aí é uma boa ideia, fazer um vídeo sobre formas naturais e não tão prejudiciais assim de adoçar os nossos alimentos. O ideal é não adoçar, mas eu sei que muitas vezes é difícil sair do docinho direto para o não docinho sem passar por uma transição. Então eu entendo que esses adoçantes naturais sejam uma opção para fazer essa transição de forma mais suave. Um abraço para Anchieta Campos de Fortaleza, para o Carlos Silva, para Luísa Helena de Sapucaia aqui no Rio de Janeiro, para o Rui Diniz aqui do Rio de Janeiro também, para a Maria das Graças Souza, valeu Maria das Graças. Um abraço também para Isabel Inácia de São Paulo. Bom dia, doutor. Tenho tomado chás para os vermes, porém não tem me ajudado muito. Pode me passar um remédio? Isabel, a gente tem que entender. É realmente verme que a senhora está tendo? Tem que passar por uma consulta, tem que diagnosticar, tem que examinar, tem que pedir exame, entendeu? Então, se o problema é verme, geralmente o problema é muito fácil de resolver. Você vai tomar um antihelmíntico, você vai tomar uma nitazoxanida da vida ou um albendazol da vida, uma dose única, e provavelmente vai resolver se esse for o problema, tá bom? Um abraço, calma aí, o Alberto perguntando aqui. Vi que mencionou meu nome e situação. Será que encontraria medicamento ou tratamento? Alberto, todo problema tem tratamento. Então existem formas da gente, no mínimo, minimizar o problema. Ao menos minimizar os sinais e sintomas. Então talvez no seu caso, se possível, seja interessante fazer um acompanhamento com um fisioterapeuta, fazer um acompanhamento com um educador físico para, querendo ou não, treinar o seu movimento de outra forma para fazer com que o seu corpo se acostume com essa nova situação. Então eu acredito que existe sim uma forma da gente melhorar o seu problema, por mais que eu não conheça a fundo, tá bom? Um abraço para a Silvaneide Rocha, um abraço para a Borboleta Azul e para a Nilza dos Anjos, para Eucineia Ferreira de Campos dos Goitacazes e para Selma Souza Thiago. A Vera Lúcia perguntando aqui, doutor João, o que tomar para gordura no fígado? Diga-me alguma coisa. Vera, eu fiz um vídeo aqui sobre chás que podem ajudar a reduzir a gordura no fígado. Então eu recomendo que a senhora busque aqui no nosso canal. O vídeo acho que são 5 chás para eliminar gordura no fígado ou para limpar gordura no fígado ou alguma coisa do tipo. Vai lá, busca aqui no nosso canal que eu tenho certeza que a senhora vai encontrar e vai poder colocar em prática as orientações. Um abraço para a Sandra falando que ainda não fez exames e quando fizer vem aqui e informa. Maravilha, Sandra, vou esperar o seu feedback. Pessoal, olha, esta live acabou, porém a sua trajetória aqui em nosso canal, a sua trajetória, o seu caminho rumo à saúde perfeita, rumo ao bem-estar, rumo à qualidade de vida, rumo a uma vida mais plena, com mais energia, rumo a uma vida mais feliz, ela continua. E para você alcançar esse local, você precisa continuar aqui com a gente e assistir esses 2 outros vídeos que eu separei especialmente para você. Esse primeiro vídeo aqui, como eu falei para a Luzia, ou como eu falei para quem? Calma aí. Falei para a Vera Lúcia. O que eu falei? Esse vídeo aqui sobre chás que podem ajudar a eliminar a gordura no fígado e esse vídeo aqui sobre chás que podem ajudar a melhorar a sua circulação. Um grande abraço para você e para sua família. Um beijo a todos. Ótimo sábado para você e amanhã estarei de volta novamente. Um beijo. Fui!